A paz do Senhor Jesus, eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação do livro de 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 11, que diz assim: Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E pranteavam, choravam e jejuavam até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Amém. Apenas esses dois versículos. Aqui nós vemos que Davi, quando soube, quando teve aquela notícia, aqui nos versículos 1, 2 e 3 em diante, fala da morte de Saul, aquele perseguidor. E o Senhor falava ao meu coração a bondade, do coração de Davi, o quanto ele se entristeceu, o quanto ele se doeu por aquele homem que estava, aleluia, por tantos anos perseguindo ele, não é? Por tantos anos foi perseguido, por tantos anos foi maltratado, não é? Por tantos anos, mas, aleluia, aqui ele trata do ungido do Senhor. Aqui ele trata de Deus, né? O que Deus pensa, o que Deus quer que ele faça. Aleluia. E isso aqui é um ensinamento para nós. Muitas das vezes o que aquelas pessoas merecem, a gente não vai fazer, não vai pagar o mal com o mal. Nós não vamos pagar o mal com o mal, nós iremos sim, aleluia, adorar o nome do Senhor e fazer a nossa parte, que é, aleluia, praticar o bem. Isso Davi ensina para nós. Nós aprendemos isso com Davi, aleluia, nunca fazer o mal, pois Davi tinha tudo para se alegrar, mas Davi decidiu fazer a vontade do Senhor, e nós sabemos que muitas das vezes não é fácil, aleluia, fazer a vontade do Senhor, mas o aquebrantado de coração, aleluia, aquele que confessou ao Senhor e quer que o Senhor, e tem o Senhor como Deus e quer, aleluia, seguir a vontade do Senhor, tem que passar por esses caminhos estreitos, tem que passar por esses, aleluia, esses caminhos que levam à salvação, é fazer a vontade do Senhor. Exatamente o que Deus queria, aleluia, que Davi fizesse era isso, luto, aleluia, choro, luto, aleluia, queria que ele fizesse tudo isso aqui, que ele rasgou as vestes, não só ele, mas os homens. Aqui no versículo 11 diz: Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Então aqui os homens de Davi aprenderam com ele, aleluia, a não, sozinho apareceu ali agora, a não fazer, aleluia, a não fazer conforme, aleluia, a carne, não é? E nós aprendemos, aleluia, nós aprendemos com Davi isso, que a gente não se alegre quando a gente, aleluia, souber da derrota daquela pessoa que nos entristeceu, que a gente não se alegre quando a gente souber, aleluia, que aquela pessoa caiu, que aquela pessoa que tanto nos perseguiu, pois nós sabemos que tudo que a gente planta, a gente colhe, e que no tempo certo, aquela pessoa vai colher, por mais que passe anos para a frente, mas o Senhor sabe o tempo certo. Então aqui a gente vê, aleluia, no capítulo 1, fala sobre a morte de Saul, fala sobre o luto, o choro de Davi, não é? Aleluia, pois Deus, ele é fiel e ele não quer que os seus servos estejam, aleluia, se gloriando pela queda daquele que tanto nos entristeceu, que a gente possa estudar a estratégia de Davi e aprender algo. Se você se alegra com, aleluia, com as desgraças dos outros, então se converta, busque ao Senhor, busque, aleluia, aprender. Vamos fachar mais para cá, pronto, melhorou. Vamos aprender a não se alegrar, não é, com as coisas,
aleluia, com as desgraças dos outros, pois o Senhor, ele não se agrada de pessoas assim. Ele se agrada de ver pessoas aquebrantadas. Ele se agrada de ver pessoas que choram, que sofrem, aleluia, sim, que sofrem por a queda daquela pessoa. O nome disso é, aleluia, se converter ao Senhor. O nome disso é agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor. Se você não está fazendo isso, se é o contrário, se você crente está se alegrando com a desgraça daqueles que te perseguiram, saiba que o Senhor não está se agradando desse ato. Reveja, aleluia, reveja bem aí, amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.